Então, eu tenho percebido o quanto é difícil hoje em dia nós acharmos uma brecha para falar das coisas de Deus, da volta de Jesus. As pessoas não querem ouvir, as pessoas não se interessam mais por essas conversas, por esses assuntos. Algumas até disfarçam que tem algum tipo de interesse, mas depois realmente não tem como esconder que não tem. Isso aconteceu comigo ontem mesmo. Quando eu estava contando o sonho que eu tive ontem sobre isso para uma pessoa, eu em um determinado momento da conversa disse que quando Jesus voltar, ele vai levar as crianças, porque ele vai proteger as crianças no arrebatamento. E aí a pessoa disse, não, então que ele não vem agora, porque eu quero aproveitar meus filhos. Ou seja, em outras palavras, eu quero aproveitar a vida terrena. A Bíblia nos fala que Jesus virá para aqueles que amam a sua vinda. E está muito difícil a gente falar sobre a vinda de Jesus, porque as pessoas não amam mais nem a Deus, quanto mais a vinda de Jesus. Bom, enfim, eu estava já sentindo essa dificuldade de falar com as pessoas, não querem ouvir, só querem conversar sobre coisas do dia a dia, né? E o Senhor me deu esse sonho, onde ele dividia, resumidamente, né? Foi o que eu entendi, os 3 tipos de pessoas que há na face da terra. Eu via 3 irmãos gêmeos. Eles eram gêmeos idênticos, mas eles tinham cabelos diferentes, estilos diferentes. Eu estava diferente para um, que estava numa poltrona, sentado mais ou menos à frente, em um sofá, estava outro, que não estava muito próximo, mas estava de frente. E eu estava conversando com esse que estava na poltrona. E ele tinha interesse para ouvir das coisas de Deus, e ele perguntava para mim como que Deus se manifestava para o homem, conversava com a gente, né? Como é que acontecia as experiências comigo e com Deus. Aí eu dizia para ele, olha, as experiências acontecem mais quando eu estou buscando, quando eu estou me consagrando, jejum, quando eu clamo ao Senhor. Aí ele, muito atento, muito empolgado com aquela conversa, ele dizia, comigo também foi assim, eu tive experiências com Deus quando eu estava buscando. E nisso, enquanto eu estava conversando com ele, eu via sentado, né, na nossa frente o outro irmão. E ele sabia do que estávamos falando, mas ele não mostrava interesse. Ele estava com um olhar assim de desdém para com aquela conversa, mas também não se intrometia. E então chegou um terceiro jovem, que era gêmeo, né, daqueles 2 irmãos. Eram 3 irmãos gêmeos. E com cabelo curtinho, moderninho, percebeu que estávamos conversando sobre Deus, né, mas já cortou o assunto e foi conversando sobre coisas do dia a dia. E eu fiquei ali boba, né, fiquei perplexa, porque ele demonstrou uma falta de educação terrível, né, em cortar a conversa que estava boa, para falar de, digamos assim, bobagens do dia a dia. Então eu entendi que aqueles 3 jovens representam a humanidade e como Deus tem separado a humanidade ultimamente. O primeiro jovem é aquele que tem interesse nas coisas de Deus, tem experiência com Deus, né, busca Deus, mas, infelizmente, nesse momento já se deixa influenciar pela conversa de outras pessoas que não buscam a Deus, se distrai. E eu me incluo nesse tipo de pessoa. O segundo jovem é aquele que sabe do que estávamos falando, né? Sabia do que estávamos falando, mas não tinha interesse mais. São os crentes apostatados. São os que vão ficar para a grande tribulação, porque hoje estão desdenhando, não estão se empolgando mais com esse tipo de conversa. Principalmente quando se fala em experiência com Deus, da volta de Jesus. E o terceiro jovem representa aqueles que realmente não têm nenhuma intimidade com Deus, não querem saber desses assuntos, não acreditam e, além de não ajudarem o reino de Deus a crescer, ainda atrapalham, né? Aí, nesse momento em que eu ficava boba, né, com aquele jovem cortando a conversa sem nenhum, né,
constrangimento, o sonho pulou e eu vi uma mãe. E ela estava com a filha dela, era acho que uma adolescente, e ela falava assim: filha, você tem que aprender a ser uma boa moça, ser prendada, que você vai crescer, vai casar, vai ter filho. E eu ali, eu acho que eles não estavam percebendo, elas não estavam percebendo que eu estava ali. Mas eu estava boba com aquela conversa, porque em nenhum momento aquela mãe falava de Deus. Uma jovem vai crescer, tudo bem, vai crescer, vai casar. Mas tudo tem que ser de acordo com o tempo do Senhor, com a vontade do Senhor, com a bênção do Senhor, né? Senão ela vai dar cabeçada, pode cair em até ciladas. Então eu ficava boba com aquela mãe que ela não estava orientando a filha, porque a Bíblia fala: orienta teu filho, né? Ensina o teu filho no caminho que se deve andar, para que quando cresça não se desvie. Então eu entendi o que Deus estava falando. Que as pessoas, elas hoje, a humanidade como um todo, está igual essa mãe. Não quer ensinar mais os filhos sobre as coisas de Deus. Só quer ensinar coisas terrenas. Que a humanidade está como aqueles 3 jovens, né? A divisão que há. Uns que são crentes, ainda, né, se empolgam com as coisas de Deus, se emocionam, mas em determinados momentos também se deixam distrair, talvez por conta da demora da vinda de Cristo, né? Porque a Bíblia fala em Mateus 25, tardando o noivo, todas toscanejam. Então, porque aquele jovem chegou de intrusão na conversa, mas o outro poderia falar: olha, peraí, fulano, eu estou falando sobre as coisas de Deus aqui, a conversa tá boa. Não, ele simplesmente passou a conversar, né, com o irmão que acabara de chegar. E o segundo irmão é aquele que sabe que isso é real, já teve experiência com Deus, mas hoje não se empolga, não quer saber, não, então não tem mais aquele sentimento, né? A Bíblia fala que Jesus virá mais uma vez para aqueles que amam a sua vinda. Então esse já não está mais amando. Mas eu entendo também que esse segundo irmão são os crentes que podem ainda se salvar na grande tribulação, são as virgens tolas que vão bater na porta pedindo para Jesus abrir e vão né, se desesperar quando o arrebatamento acontecer. E o terceiro jovem é a humanidade que já fez a sua escolha, já foi, digamos assim, está longe dos caminhos do Senhor, porque quer mesmo, não quer saber dessas coisas. Né? Então, são os 3 tipos de pessoas que existem na face da Terra. Os que são de Deus, mas mesmo assim estão muitas das vezes vacilando, distraindo, se amoldando ao mundo, se contaminando com as conversas mundanas, mas ainda estão com Deus, ainda se emocionam, ainda se empolgam, né? Eu confesso que eu me incluo aí nesse meio. Aqueles que um dia estiveram com Deus, sabem das coisas de Deus, mas não se empolgam mais, não querem mais saber, né? Esse tipo de conversa entedia. A crentaiada apostatada. São os santos, né? Aqueles que vão se salvar na grande tribulação, a duras penas, passando pela prova de fogo. E a terceira parte, que é realmente aqueles que não querem saber nada de Deus, não querem, sabe? Estão bem longe de Deus. E aquela mãe, ela representa o pastor insensato, porque foi justamente a palavra que o Senhor me deu. Em vez de ensinar aquele filho, né, aquela filha no caso, no caminho que se deve andar, guiar ao aprisco do Senhor. Eu pedi uma palavra e o Senhor me deu Zacarias, capítulo 11, a partir do verso 16. Mas eu quero ler o 15, porque o 15 fala o seguinte: o Senhor disse ao profeta Zacarias: toma os pretextos de um pastor insensato. Em outras versões bíblicas, né, em outras versões, está os instrumentos, ou seja, tudo que ele usa para distrair o povo. Né? Você pode incluir aí as falsas pregações, o entretenimento dentro da igreja, né? As pregações que prometem fundos imundos ao invés de vida eterna. Então, são a pretexto, são subterfúgios, digamos assim, para, entre aspas,
distrair o povo que se chama pelo nome de Deus, né? Então, é uma ordem que está sendo dada. Tira, acabou esse tempo de enganar as ovelhas com distração. Conversas que em nada edificam a vida, a alma da pessoa, né? Como aquela mãe estava fazendo. E não que seja errado a gente falar, ensinar uma criança a saber viver, não é isso, mas o principal é vida eterna, não adianta a pessoa saber viver muito bem nessa vida terrena e não estar com Deus e ter um fim no lago de fogo, em condenação eterna. Então, no verso 16 diz assim, Zacarias capítulo 11, 16. Porque eis que suscitarei um pastor na terra, a qual não cuidará das que estão perecendo, não buscará a desargada, não curará a que foi ferida e nem apacentará a sã, mas comerá a carne das gordas e lhes arrancará até as unhas. Eu entendo que esse pastor aqui é um falso pastor, é um insensato. E ele é uma representação do inimigo de nossas almas, que ele não está nem aí para as almas. Ele não está nem aí se as almas estão perecendo, estão indo para o lago de fogo, que é o destino dele também. Ele não está nem aí se as pessoas estão desgarradas, né, longe do rebanho do Senhor Jesus, o pastor verdadeiro, que é Jesus. Ele não está nem aí se as pessoas estão magoadas, feridas, se elas precisam de Deus, né? Ele ainda vai e cutuca nessa ferida, aumenta mais ainda a ferida, traz mais mágoas, mais traições na vida da pessoa. Ele não está nem aí, né? E chegará um momento que ele vai devorar as pessoas. Então, quando você vê que o Senhor fazendo uma alusão profética à carne de ovelhas gordas, né? São pessoas que estão bem nessa terra, acomodadas com as coisas dessa terra, né? É a crentaiada, apostatada, que acha que está tudo bem como está, contanto que a desgraça, a perturbação desse mundo não chega até a sua casa, né? Ao seu meio. Os outros, né? Com a vida dos outros, né? Comigo, então... E por isso elas não almejam a vinda de Cristo, para que Ele restabeleça todas as coisas e para que Ele dê um ponto final a toda a violência, maldade, falta de amor que há na terra. Então, essas pessoas que conhecem a palavra, mas estão acomodadas no mundo, estão como ovelhas gordas, né? E no verso 17 diz assim, ai do pastor inútil que abandona o rebanho, a espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito, o braço, completamente se lhe secará, e o olho direito de todo se escurecerá. É por isso que a gente vê, amados, que aí no meio secular, um dos símbolos, né, do ocultismo, dos Illuminatis, do anticristo, o espírito do anticristo, é justamente tampar um olho, né? A gente sabe sobre essas coisas. E aqui está a explicação. Por que tampar o olho? Porque, no fim das contas, a visão dele vai ficar limitada. E ele vai ver só o que ele alcançou. Lá no Lago de Fogo, ele não vai mais ver a humanidade como um todo. Entende? Então, é mais ou menos isso que eu entendo. Esse pastor inútil aqui é aquele que distrai a ovelha e que a conduz ao abismo, que a conduz para longe do aprisco do Senhor Jesus. Então foi esse meu sonho do dia 21. E eu espero em Deus que todos nós sejamos como o primeiro jovem, que apesar de muitas das vezes não ter uma postura de estar firme com Deus, né? Estamos cansados, sobrecarregados. A Bíblia fala, né? Mateus 25 fala, tardando o noivo, todas toscanejaram, mas ele mostrava sinceridade, né? Em conversar sobre as experiências e como as experiências com Deus viriam e vêm. Nós ainda temos esse sentimento dentro de nós, né? E por isso eu chorei com o Senhor antes de ontem e pedi que Ele falasse comigo e Ele me deu esse sonho. Porque apesar de muitas das vezes a gente estar distraída com as coisas desse mundo, a gente ainda consegue sentir falta do pastor verdadeiro, que é Jesus Cristo, nosso Rei,
e o Rei Jesus está vindo. Glórias a Deus. Glórias a Deus, Altíssimo, único Deus que há, Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão. Amém.